Deus, protege minha família de tudo o que meus olhos não podem ver. Há momentos em que o medo chega sem pedir licença. Ele entra pela porta da preocupação, se esconde nos cantos da casa e se instala dentro do coração. E você, que tenta manter tudo sob controle, começa a perceber que há coisas que estão além da sua força. Você tranca as portas, verifica as janelas, ora em silêncio, mas mesmo assim, sente que algo invisível ronda sua família. Algo que seus olhos não veem, mas que sua alma reconhece. Uma inquietação silenciosa, que não tem explicação lógica, mas que aperta o peito e tira o sono. É nesse instante que você entende, não se trata apenas de segurança física. O que está em jogo é espiritual. E é nesse campo invisível que se travam as batalhas mais intensas, porque o inimigo não ataca apenas com tragédias, ele ataca com desgaste, com brigas sem sentido, com frieza nos relacionamentos, com doenças que vão minando a fé, pouco a pouco, com distrações que afastam os filhos da presença de Deus, com culpas que paralisam, com vozes que mentem, com cansaços que enfraquecem a alma. Você começa a perceber que por mais que ame sua família, por mais que lute, você não consegue proteger todos de tudo o tempo inteiro. Há perigos que escapam do seu alcance. Há ciladas montadas no invisível. E é nesse ponto que a oração se torna mais do que um hábito. Ela se torna uma necessidade vital. Porque quando você ora, você ativa o invisível a seu favor. Você convida o próprio Deus para guardar aquilo que você não consegue vigiar. Você entrega a Ele não só seus pedidos, mas também seus medos. E é aí que as coisas começam a mudar. Não pense que suas orações são pequenas demais. Cada lágrima silenciosa, cada pensamento sussurrado, cada palavra dita com fé, tudo isso é visto e ouvido pelo céu. Talvez você ache que está orando sozinho, mas há anjos sendo enviados em resposta às suas palavras. Talvez você sinta que está perdendo o controle, mas Deus nunca perdeu. Ele está presente, mesmo agora, mesmo nesse ambiente onde o medo tentou se instalar. Ele está cercando sua casa, tocando seus filhos, reforçando os muros que seus olhos não conseguem ver, mas que no mundo espiritual fazem toda a diferença. Então, respire. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Não precisa lutar contra inimigos invisíveis com suas próprias mãos. Deus é o seu escudo. É o guarda das portas que ninguém pode arrombar. É o protetor dos sonhos, da paz e da saúde emocional da sua casa. Ele vê onde você não vê. Ele entra onde você não pode entrar. E Ele age até quando você dorme. Hoje faça essa oração com fé. Senhor, protege minha família de tudo o que meus olhos não conseguem enxergar. Guarda os meus filhos dos perigos ocultos. Livra-nos do mal que se esconde nas sombras. Cobre esta casa com o teu sangue e que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Em nome de Jesus, amém. Você pode não ver agora, mas algo já está acontecendo. Porque quando Deus entra, o mal recua e a sua família está nas mãos dele. Nem sempre os maiores perigos são os visíveis. Muitos pais se preocupam com o que seus filhos comem, com a escola onde estudam, com as amizades que cultivam, mas esquecem que existem ameaças silenciosas, espirituais, que vão minando o coração e a fé dentro de casa. São palavras que ferem, vozes que confundem, influências que entram pela tela do celular e se alojam na mente sem que ninguém perceba. São pequenos hábitos que, dia após dia, vão enfraquecendo a presença de Deus no lar. E o que parecia apenas um descuido se transforma numa brecha. É sobre isso que poucos falam. As brechas. Aquelas janelas espirituais abertas pela falta de oração, pela rotina que sufoca a fé, pela indiferença diante do que é sagrado.
O inimigo não precisa de um portão escancarado. Ele entra pelas rachaduras da alma. E muitas vezes, quando nos damos conta, já estamos convivendo com a angústia como se fosse normal, com o silêncio entre os membros da família como se fosse apenas cansaço. Mas não é normal. O que está acontecendo na sua casa pode ter origem espiritual. E a resposta não está apenas em conselhos, mas em clamor. Deus quer restaurar a atmosfera da sua casa. Ele quer purificar o ambiente, renovar a comunhão, curar feridas antigas que ninguém mais vê. Mas isso começa com um posicionamento seu. Sim, você pode ser a voz de intercessão que muda tudo. Você pode ser aquele que se coloca na brecha, que ora quando todos dormem, que unge os quartos com lágrimas e fé, que cobre os filhos com promessas, mesmo quando eles nem percebem. E saiba, toda oração lançada sobre a sua casa é como uma semente. Ela pode parecer pequena hoje, mas no tempo certo vai florescer em livramento, cura e paz. Talvez você esteja cansado, talvez já tentou de tudo, conversou, perdoou, insistiu, e mesmo assim sente que algo invisível ainda pesa sobre sua família. Não desista. A sua persistência em oração é como um escudo sendo forjado no invisível. Um escudo que protege seus filhos de acidentes que nunca vão acontecer, de doenças que nunca vão chegar, de tristezas que serão interceptadas antes mesmo de se instalarem. Porque quando Deus guarda, Ele guarda por completo, corpo, alma e espírito. Hoje, ore com autoridade. Declare em voz alta: Senhor, eu consagro cada canto desta casa a Ti. Que o Teu Espírito Santo reine aqui. Que os Teus anjos façam morada em cada cômodo. Que nenhuma influência maligna encontre lugar. Que cada filho, cada mãe, cada pai, cada coração neste lar seja protegido por Ti. Livra-nos do que não vemos, Senhor. Protege-nos do que foge ao nosso controle, porque em Ti confiamos. Essa oração não vai apenas tocar o céu, vai mudar a terra, porque quando o espiritual é alinhado, o natural se transforma, e sua casa será conhecida como lugar de paz e não de medo, como refúgio e não como campo de batalha. Existem dias em que tudo parece calmo por fora, mas por dentro é como se a casa estivesse gritando. Os filhos dormem, a luz está apagada, a rotina seguiu como de costume, mas seu coração sabe que algo não está bem. Há um peso no ambiente, uma sensação estranha, uma inquietação que não se explica com palavras. E mesmo sem entender, você ora. Não porque ouviu algo, mas porque sentiu que o invisível se agitou, que há uma batalha que não se vê, mas que é real. Esses são os momentos em que a oração se transforma em escudo. A sua oração, aquela feita no meio da madrugada, com lágrimas silenciosas, sussurrada no travesseiro para não acordar ninguém. É nesse momento que você se torna um guerreiro invisível, lutando pela sua família onde ninguém mais pode lutar. Enquanto outros dormem, você se levanta espiritualmente e declara: aqui não, minha casa pertence ao Senhor. Nenhum mal terá poder neste lugar. Porque a proteção de Deus não é como uma cerca elétrica. É viva, é presente. Ela entra nos sonhos dos seus filhos. Ela toca o coração do seu cônjuge. Ela ressignifica as palavras ditas com raiva no jantar. Ela transforma ambientes onde havia discórdia em refúgios de cura. Mas essa proteção se ativa com fé, com clamor, com posicionamento. Não é sobre repetir palavras, é sobre se alinhar com o céu. É sobre dizer a Deus: Senhor, se for para lutar, que eu lute em oração. Se for para proteger, que eu proteja com a Tua palavra. Muitos pensam que proteger uma família é prover, cuidar, disciplinar. E é, mas também é vigiar espiritualmente. É discernir o que entra pela TV, pelo celular, pelas palavras ditas no calor da emoção. É entender que a casa precisa ser mais do que um lugar. Precisa ser um território consagrado.
um espaço onde o Espírito Santo tenha liberdade, onde os anjos façam guarda, onde até o silêncio seja cheio da presença de Deus. Hoje, faça da sua casa um altar. Consagre os quartos, a sala, a cozinha, cada espaço. Unja as portas com fé. Declare a palavra em voz alta. E ore assim: Senhor, visita agora este lar. Se há qualquer influência maligna escondida, que seja dissipada pela tua luz, que toda perturbação cesse, que todo medo vá embora, que a tua paz reine aqui, que os meus olhos espirituais sejam abertos para perceber o que precisa ser mudado, e que o Senhor nos ensine a caminhar em santidade e proteção. Você não está sozinho nessa batalha. O céu inteiro se move quando você ora com fé. Sua casa é território de Deus. E Ele não vai permitir que o mal prevaleça onde o nome dele é invocado. Você não viu, mas quase aconteceu. O acidente que foi evitado por segundos, a má influência que se afastou sem explicação, a doença que parecia chegar e de repente desapareceu. Situações que passaram despercebidas, mas que no mundo espiritual foram livramentos. E quantos mais você nem soube? É assim que Deus cuida da sua família, em silêncio, em detalhes, nos bastidores do tempo. Ele está onde seus olhos não alcançam. Enquanto você trabalha, Ele envia anjos. Enquanto seus filhos andam pela rua, Ele vai adiante. Enquanto você dorme, Ele vela. Porque o amor de Deus por sua casa é maior do que qualquer mal que tente se aproximar. E mesmo quando tudo parece quieto, o céu está em movimento. Existem batalhas que você nunca vai precisar lutar, porque Deus lutou por você. Existe um escudo invisível ao redor dos seus filhos. Existe uma muralha espiritual ao redor da sua casa. E ela não é feita de tijolos, mas de promessas. Promessas que dizem: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essas não são palavras bonitas, são verdades eternas, são garantias do céu para quem crê. E se você está aqui lendo isso, é porque o Espírito Santo quer te lembrar. Você não está desprotegido. Sua família não está desamparada. A proteção de Deus é real. E ela não depende do quanto você merece, mas do quanto Ele ama. Continue clamando, continue consagrando, continue declarando, mesmo quando parecer que nada está mudando, porque a fé não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. E no invisível, algo está sendo construído. No invisível, portas estão sendo fechadas. No invisível, armadilhas estão sendo desfeitas. No invisível, sua casa está sendo guardada pelo próprio Deus. Ore agora com essa convicção: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já me livrou e eu nem soube. Obrigado pelos nãos que me salvaram, pelos atrasos que me protegeram, pelas perdas que foram livramentos, pela mão invisível que afasta o mal, pela presença que cobre meu lar, mesmo quando estou distraído. Eu descanso em Ti, porque sei que estás guardando minha família, mesmo onde meus olhos não podem ver. Você está cercado, mas não pelo medo, pela graça, pelo favor, pela proteção do Altíssimo, e isso ninguém pode tirar de você. Talvez você já tenha orado tantas vezes pela sua família que começou a se perguntar se alguma oração foi ouvida. Talvez você esteja cansada de lutar sozinha, de ver os filhos se afastando da fé, de ver o cônjuge endurecendo o coração, de orar pela madrugada e no dia seguinte ouvir as mesmas palavras duras dentro de casa. Mas há algo que você precisa entender. Nenhuma oração feita por amor à família é perdida. Nenhuma. As suas lágrimas são sementes, e o tempo da colheita vem. Pode não ser no seu tempo, mas será no tempo perfeito de Deus. Porque Ele não apenas ouve, Ele se lembra. Ele guarda cada intercessão como quem guarda promessas em um cofre.
E quando menos se espera, ele faz florescer em terreno seco. Você está construindo um legado invisível. Você está levantando um muro de fé que os olhos não veem, mas que o mundo espiritual respeita. Você está se posicionando como intercessor, como sentinela. E Deus honra aqueles que protegem os seus com oração. A Bíblia diz que a bênção do Senhor alcança até 1000 gerações dos que o amam. Isso significa que sua fé de hoje pode abençoar seus netos que ainda nem nasceram. Significa que o seu clamor rompe o tempo, rompe ciclos, rompe maldições familiares e estabelece uma nova história para a sua linhagem. Então não desista, continue orando por aquele filho rebelde. Continue intercedendo por aquele familiar distante. Continue clamando pelo coração frio que parece inalcançável. Porque o Deus que quebra correntes também visita lares. E quando ele entra, ele transforma o ambiente, as palavras, os pensamentos, os comportamentos. Ore assim: Senhor, visita agora cada membro da minha família. Vai onde eu não posso ir. Fala onde minhas palavras não alcançam. Sonda os corações, quebra os muros, desfaz os enganos, liberta, cura, transforma. Que cada um que habita neste lar ou carrega meu sangue seja alcançado pelo teu amor, e que o meu legado seja fé viva, esperança firme e proteção constante em ti. Não importa o que digam, não importa o que pareça, você está plantando algo eterno, e quem planta com fé, colhe milagres. Há um versículo que, mesmo depois de lido 1000 vezes, continua a trazer um impacto profundo à alma. Um salmo que atravessa gerações, guerras, pandemias, noites longas e tempestades familiares. Um salmo que muitos conhecem de cor, mas poucos vivem com o coração. O Salmo 91. Ele não é apenas poesia, ele é escudo, ele é aliança, ele é um pacto espiritual entre o Deus Todo-Poderoso e aqueles que confiam nele. E quando você o declara sobre sua família, algo se move no mundo invisível. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essas palavras não são apenas para momentos de desespero. São para os dias normais, para os dias silenciosos, para os dias em que tudo parece estável, mas a alma ainda precisa de abrigo. E o melhor abrigo que sua família pode ter não é uma casa grande, uma conta cheia ou uma porta trancada. É a sombra do Onipotente. Quando você ora com o Salmo 91, você cobre os seus com promessas eternas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é superstição, é fé, é posicionamento espiritual, é declarar: minha casa pertence ao Senhor, e sobre ela repousa o sangue do Cordeiro. É fazer como os israelitas fizeram na Páscoa original: marcar os umbrais das portas com fé, para que a destruição não entrasse. Hoje você pode fazer o mesmo, espiritualmente, com sua oração, com sua voz, com sua autoridade de filho, a de Deus. Ore assim: Altíssimo, eu declaro o Salmo 91 sobre minha família, que cada promessa se cumpra neste lar, que a tua sombra cubra cada quarto, cada coração, cada passo, que os anjos acampem ao redor dos meus, que toda seta do inimigo se quebre antes de tocar, que toda doença recue, que todo mal desapareça, porque aqui, Senhor, o Senhor é o dono da casa. Essa é sua arma, essa é sua herança. Essa é a palavra que o inferno respeita e o céu responde. Conta-se que em uma vila simples, cercada por montanhas e florestas, houve uma noite em que o céu escureceu de um jeito diferente. Não era apenas uma tempestade comum. Era uma noite em que o mal rondava.
E todos os moradores, assustados, trancaram suas portas, apagaram as luzes e se esconderam. O medo era palpável. Mas havia uma casa, a menor da vila, simples, com paredes frágeis e telhado antigo. Lá dentro vivia uma mulher viúva, com seus 2 filhos pequenos. Ela não tinha riquezas, não tinha segurança armada, não tinha sequer vizinhos próximos. O que ela tinha era fé. Quando soube que o mal caminhava pelas ruas, ela não correu. Ela se ajoelhou, pegou sua Bíblia, leu o Salmo 91 em voz alta, chorou, cantou e orou, como quem segura a mão de Deus no escuro. Enquanto isso, o mal passou de casa em casa. Portas rangiam. Janela após janela se fechava. Mas quando se aproximou da casinha da viúva, algo aconteceu. Lá de cima, no mundo espiritual, o céu brilhou. Aquela casa frágil, pequena, pobre, resplandecia a luz. Era como se muralhas invisíveis a cercassem. Como se uma presença forte, silenciosa, dissesse: aqui não. O mal recuou. Não pôde entrar. Não teve poder. Na manhã seguinte, a vila acordou em ruínas. Muitos abalados, outros revoltados. Mas aquela mulher e seus filhos estavam bem, vivos, em paz, protegidos por algo que os olhos não podiam ver, mas que o céu inteiro confirmou. A fé verdadeira constrói fortalezas invisíveis. Essa história ecoa o que Deus faz todos os dias em lares como o seu. Você talvez nem perceba, mas sua oração está iluminando sua casa. Sua fé está colocando sentinelas nos cantos da sua rua. Sua adoração está cobrindo seus filhos com uma armadura espiritual que nenhum mal pode perfurar. Não duvide da força da sua entrega. Não subestime o poder de um clamor feito no silêncio, porque quando tudo ao redor parece desabar, sua casa continuará de pé. Não porque você é forte, mas porque Deus está nela. Há momentos em que tudo parece sair do controle. Discussões surgem por motivos pequenos. Palavras ferem mais do que deveriam. Ambientes que antes eram de paz, agora parecem carregados, pesados. Você entra em casa e sente que algo mudou, como se uma sombra pairasse ali. Mas há algo que o inimigo não suporta. Uma casa onde há uma voz profética. Você pode não ser pastor, pode não pregar nem cantar, mas se você ora, sua voz carrega autoridade. Se você clama, o céu te ouve. E se você declarar a palavra de Deus em sua casa, até as trevas se calam. Não tenha medo de orar em voz alta, de andar pelos cômodos e declarar: esta casa é do Senhor. Cada pessoa aqui será tocada pela graça de Deus. Nenhuma influência maligna permanecerá aqui. Porque quando você libera essas palavras com fé, elas não ficam apenas no ar. Elas reverberam no mundo espiritual. Elas tocam lugares onde suas mãos não alcançam. Elas ativam anjos. Elas paralisam armadilhas. Sua voz tem poder quando está alinhada com a palavra de Deus. E é essa voz que cala o mal. É essa voz que transforma ambientes. Essa voz que protege, mesmo quando ninguém mais entende o que está acontecendo. Não se cale, não permita que o medo te silencie. Você foi levantado, como intercessor. E não importa quantas lutas você esteja enfrentando, a autoridade que vem do céu ainda está em você. Ore assim: Senhor, eu levanto minha voz agora como filho teu. Declaro que nenhuma maldição prevalecerá nesta casa. Nenhum espírito de confusão, discórdia ou medo terá poder. Que toda ação do inimigo seja quebrada e que tua presença reine neste lar. Onde houver trevas, haja luz. Onde houver medo, haja paz. Onde houver dor, haja cura. Eu oro com fé, sabendo que o Senhor peleja por mim e pelos meus. Hoje, sua voz é a muralha. Hoje, sua fé é a chave. Hoje o céu te lembra: quem protege sua casa sou eu, diz o Senhor. Mas é sua oração que ativa essa proteção. Nem toda guerra se anuncia. Algumas chegam silenciosas, como um vento frio que entra pela fresta da porta. Você não vê, mas sente.
Você não entende o motivo, mas algo dentro de você pressente. Há uma batalha acontecendo. E nessas horas, não adianta levantar a voz com os filhos. Não adianta gritar, controlar ou tentar resolver tudo com lógica, porque a guerra não está no natural. Ela é espiritual. E quando a luta é invisível, só com armas espirituais se vence. A Bíblia diz em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Isso significa que sua maior proteção não é o que você pode fazer, mas o que você permite que Deus faça. É a sua rendição que ativa a cobertura divina. É o seu clamor que move os céus. Você não precisa saber como lutar. Precisa apenas se posicionar. Precisa acordar antes de todos e consagrar o dia ao Senhor. Precisa andar pela casa e declarar que ali não é território neutro. É território santo. Precisa ungir os travesseiros dos seus filhos e declarar: nenhuma seta do inimigo os atingirá. Você pode até não ver, mas o inimigo treme quando encontra uma família que ora. Porque onde há oração, há anjos de prontidão. Onde há fé, há muralhas invisíveis. Onde há um coração rendido, há um Deus poderoso habitando. Não se engane, sua casa é um campo de batalha espiritual. Mas também é o lugar onde Deus escolheu manifestar glória, cura, transformação e milagre. Você não está lutando sozinho. A presença dele vai adiante. E ele mesmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confie, ore, vigie e declare: minha família está protegida por um Deus que vê o que meus olhos não podem ver. Você não vê os perigos que se escondem nos cantos invisíveis da vida. Não enxerga os pensamentos que tentam roubar a paz dos seus filhos. Não consegue acompanhar cada passo, cada decisão, cada porta que se abre ou se fecha para eles. Você cuida, orienta, ama, mas não controla. E é justamente por isso que a fé se torna sua maior proteção. Fé não é fuga da realidade, é escudo, é refúgio. É cobertura viva que se estende sobre quem você ama, mesmo quando você já não pode fazer mais nada. É confiar que, quando seus olhos se fecham à noite, os olhos de Deus continuam abertos, vigiando. Sim, o mal existe. Sim, há perigos reais. Mas há algo maior, a mão de Deus estendida sobre sua casa, a mão que livra sem alarde, que impede tragédias silenciosas, que fecha portas invisíveis, que dissipa ataques antes mesmo que cheguem. Você pode não ver, mas há livramentos acontecendo todos os dias. Um atraso que te livrou de um acidente, uma amizade que se afastou e salvou seus filhos de influências erradas, uma porta que se fechou para evitar um caminho de destruição. Quando você ora: Deus, protege minha família de tudo o que meus olhos não podem ver, você está ativando o sobrenatural. Está abrindo caminhos de proteção que o mundo natural não compreende. E hoje, essa proteção foi renovada. Enquanto você ouvia cada palavra deste vídeo, o céu se movia. Enquanto seu coração doía por dentro, Deus colocava colunas de luz ao redor da sua casa. Enquanto você chorava por proteção, anjos eram enviados. E agora, você não está mais sozinho.